antes da gente falar de fusão ou não dos partidos, esse centrão é diferente dos outros centrões, não é? O que eu quero dizer com isso? Quando teve um centrão, quando surgiu um centrão ali, em 1987, que foi aquele momento, no início da Constituinte, a turma do MDB autêntico, do PMDB autêntico, que depois formaria o PSDB, né? Aquela turma meio Fernando Henrique, Mário Covas, meio que entraram tratorando a Constituinte, já com o projeto na cabeça. Passaram, inclusive, por cima do Afonso Arinos, que tinha escrito um anteprojeto e tal. Aquilo foi para a gaveta. Aquilo foi para a gaveta. E o Mário Covas e o Fernando Henrique, que tinham discordâncias, eles meio que entraram tratorando, e no primeiro ano de Constituinte, pareceu que a gente ia ter uma Constituição social-democrata à moda europeia, que é o que eles tinham na cabeça. E aí houve, como resposta a isso, a formação do Centrão original. Embora fosse gente de vários partidos, se você olhasse ali, era Arena. Era essencialmente aquilo que em 1978, 79 era Arena, né? O partido governista do período militar, que tinha só 2 partidos. Agora, quando começa de fato a nova república, a partir da eleição do Collor, que é a primeira eleição com voto direto para presidente e tudo mais, e principalmente no período tucano e petista, o Centrão tinha no comando o PMDB. Era já um PMDB diferente daquele dos anos 70 e 80, mas era um PMDB. Hoje, no governo Bolsonaro, não é o PMDB que está no comando do Centrão. Aliás, o PMDB, é claro que tem parlamentares que fazem parte dessa coisa meio fisiológica e tudo mais, mas a gente está vendo um Centrão que está sob comando do PP. Você percebe uma diferença ideológica e até operacional nessa mudança de comando do bloco? Essa pergunta é ótima. Vamos recuperar um pouco desse fio histórico que você puxou, Pedro, porque acho que tem assim, algumas coisas interessantes. Esse mesmo Centrão que se forma naquele momento lá da Constituinte, para brecar, né, o anteprojeto da Comissão de Sistematização, né, que o Covas indicou uma série de lideranças do MDB, ele era o líder do PMDB, para ser mais correto, né, naquele momento, e ele acabou indicando liderança, sobretudo de esquerda, para compor as diversas subcomissões, né, e isso puxou mesmo o projeto mais para a esquerda. O Centrão surge para isso, mas ele surge também, acho que essa é uma coisa interessante, como base de sustentação do governo Sarney. Como o próprio Sarney tinha alguns interesses importantes dentro da Constituinte, dentre os quais, talvez o mais importante de todos, o mandato, ele queria preservar os 5 anos, havia a ideia de que ele tivesse o mandato reduzido para 4 anos, o Centrão embarcou nessa toada, embarcou aí na sustentação do governo. E dali para frente, terminada a Constituinte, Centrão acabou virando um pouco um sinônimo, inclusive em nível municipal, em nível estadual, desse bloco de políticos e de partidos, nem sempre as duas coisas andando completamente juntas, que dão apoio ao governo, né? Não interessa a coloração desse governo, não interessa muito o quê. Aliás, até uma coisa interessante, né? Esse Arenão, né, que se formou no Centrão original, você chama a atenção de que era o pessoal que veio da Arena, do PDS, né, depois, mas que se espalhava em alguns outros partidos que se formaram com políticos vindos da Arena, e mesmo no caso dos membros do MDB, ou do PMDB na época, que formaram o Centrão, o mais notável dele, o Roberto Cardoso Alves, né, que era do PMDB, e o Robertão, né, o do é dando que se recebe, né, franciscanização da política. A frase é dele. A frase é dele, exatamente. Vários desses aí eram daquele PMDB que em alguns estados não conseguiam ficar junto com o governo porque a Arena já estava ocupada, né? E aí o MDB era ocupado por gente que até queria estar com o governo, mas por falta de opção ia para o único outro partido existente. Acho que tinha um pouco disso também já naquele momento. Mas enfim, aí o fato é, esse Centrão, ele vai dali para frente se desdobrando com aquilo que eu gosto de chamar de partidos de adesão, né? São partidos que, havendo um governo, desde que bem recompensados, eles estão dentro, eles apoiam qualquer governo, e apoiaram todos, né? Desde do
do governo Sarney até, enfim, o governo atual, o governo do Bolsonaro. Claro, tem algumas exceções, né? Você mesmo chama atenção que logo depois do Collor, o PMDB começa a fazer parte desse bloco, né? E começa a fazer parte, eu digo depois do Collor, por quê? Porque o Collor não quis fazer negócio com o PMDB, né? Jogou o PMDB para fora, ele que tinha sido eleito governador em Alagoas pelo PMDB na onda do Cruzado, pouco tempo antes de virar presidente da República. E o fato é, ele depois se arrepende disso, né? Ele fala que se há uma coisa que ele lamenta durante o seu mandato foi não ter colocado o PMDB para dentro, isso teria dado a ele muito mais sustentação. Agora, dali para diante, o PMDB está em todas, né? E o PMDB talvez tenha sido, durante a maior parte do tempo, o grande partido de adesão, né? O grande partido símbolo do Centrão. Tanto que o Marcos Nobre, às vezes, fala em PMDBização da política, quando ele pensa também nessa lógica da política fisiológica. O PMDB virou a metonímia, né, dessa forma de fazer política no Brasil. Mas ele não estava sozinho. Acho que o que ele tinha eram duas coisas. Primeiro, o tamanho. Ele era o maior desses partidos de adesão. E segundo, o perfil das suas lideranças. O PMDB sempre conseguiu ter lideranças de um perfil mais avantajado, capazes de navegar bem na liderança das instituições, seja no executivo, seja no legislativo, sabiam operar institucionalmente. Então não era só fisiologismo e adesismo, era também essa capacidade de saber fazer política institucional, que acho que é o que deu sempre credenciais ao PMDB. Tanto que eu entendo que o Eduardo Cunha, né, que, enfim, depois a gente sabe o fim que teve, ele já não era exatamente esse modelo de PMDBista que manejava bem as instituições. Renan Calheiros é isso. Sarney, embora tenha vindo lá do velho PDS, foi presidente do partido, passou, não podia ir para o PFL, porque na época as regras eleitorais não permitiam, né, que ele fosse para um outro partido, o PFL só vai surgir depois, entra no PMDB, depois fica, mas o Sarney também tem esse traquejo institucional. E o PFL, atual DEM, é um partido que é interessante. Durante os governos petistas, ele vai para a oposição. Ele não adere, ele fica firme na oposição. O que torna mais difícil chamá-lo exatamente de centrão, nesse sentido, de ser um partido de adesão a quaisquer governos. O fato é, chegando agora no governo Bolsonaro, com a diminuição do tamanho do MDB, né, o MDB sai das últimas eleições bem menor do que já foi, ele tem derrotadas algumas das suas principais lideranças nacionais, né? Romero Jucá, só para dar um exemplo, isso abre espaço para outros. E o PP é um partido que sai fortalecido. E o PP é o partido pelo qual o Bolsonaro passou mais tempo ao longo da sua carreira política, ainda que com diferentes nomes, mas sempre mantendo o número de urna, né? O número 11 como partido, o que mostra a continuidade. Talvez seja o indicativo mais fácil para a gente perceber essa longa continuidade do velho PDS até o atual PP. Sempre o número 11 como o número do partido. Esse partido tinha muito mais relações, inclusive históricas, com o bolsonarismo. Então, pelo seu tamanho, por esses vínculos, ficou mais fácil. E pelo fato do PMDB, né, o MDB, ter diminuído de tamanho, pelo fato do Democratas, é um partido que tentou se manter como um partido não automaticamente alinhado a governos. Acho que tudo isso fez com que se abrisse um grande espaço para o protagonismo do PP nessa situação. E acho que é por isso que ele está aí hoje. Por isso que a gente cogita até a ida de volta, né, do Bolsonaro para o PP nesse momento. Eu acho pouco provável que essa fusão, essa mega fusão, ocorra, porque tem outras coisas em jogo aí. Tem controle de fundo partidário, tem controle de fundo de campanha e tem controle da própria máquina partidária. Não sei se algumas dessas lideranças, pensar numa em particular, o Luciano Bivar, o dono do PSL, e o Bolsonaro percebeu que ele é dono mesmo, porque não conseguiu controlar a máquina tomando de assalto como ele pretendia. Não sei se o Bivar vai querer abrir mão desse controle sobre o fundo eleitoral e partidário para o ano que vem, ou correr o risco de perder esse controle ao se fundir com um partido muito mais estruturado que o dele, implantado nacionalmente, em municípios, em estados, com lideranças mais malandras, mais treinadas. Eu acho que isso é muito mais um balão de ensaio do que algo com chance de prosperar. E a mesma coisa eu diria que vale um pouco para o DEM. Não quero dizer que não vá acontecer, mas eu acho pouco provável.